está sentado logo ali, na beira de um poço com a sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao teu sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de quem tem a sede dele, sede de ganhar teu coração, mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. E conta para ele como estás. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar Ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre com ele. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é ele quem te saciará. Te saciará. É ele quem te saciará. quer se encontrar com o amor. Boa noite, pessoal. Música maravilhosa. Música que remete o nosso coração a um encontro. E esse encontro começa hoje, começa agora. E é um encontro que nós queremos que dure, que permaneça. E antes, não podemos deixar de começar clamando a Santíssima Trindade. Por isso, vamos traçar sobre nosso corpo o sinal da cruz, o sinal da nossa salvação. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, galera, hoje é a nossa primeira live da nossa turma, o Bate-Papo com Cristo. Eu espero que o coração de vocês que estão aí em casa esteja tão ansioso e tão feliz
por poder receber, por poder ouvir algo de bom. Porque o tempo que nós vivemos, né? Nós temos sido bombardeados por muitas notícias desagradáveis, muitas vezes, que a gente pode até julgar como importantes, mas que trazem muito sofrimento. E a proposta para esta live é que nós tenhamos um alívio, um refrigério, um encontro novo. Muitos de nós já tivemos esse encontro várias e várias vezes, mas nós queremos mais. O nosso corpo, a nossa vida, ela é sedenta de mais e mais encontros como esse. Essa música que cantamos agora, chamada O Poço, ele retrata um encontro de Jesus com a samaritana, em qual encontro o próprio Cristo afirma que ele é a água viva. E a samaritana, ela quer beber dessa água, ela pede para beber dessa água para que não tenha mais sede. E nós precisamos também disso, pedir dessa água para que não tenhamos mais sede. Então nós queremos já abraçar cada um que está aí e convidar vocês a ter um momento especial. Que o Senhor esteja com você hoje, que você o encontre, que você o receba. E a partir de hoje, tenha uma amizade nova com Deus. Não é não, João? Tá certo. Para que você tenha esse encontro perfeito, permita que o Senhor Jesus invada o seu coração essa noite. Eu convido você aí que está do outro lado, que se esvazie o máximo de si agora e permita ser cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós temos o coração cheio de muitas coisas mundanas, né, tio Hermes? Que nos prejudica a ter esse encontro com o Senhor, que nos prejudica a beber dessa água. Então eu convido você que está aí do outro lado, que está com o coração angustiado, apertado, desesperado, a entregar tudo isso na mão do nosso Senhor Jesus hoje. Convida essa noite Jesus, Maria, para fazer morada em seu coração. Não se permita mais continuar com o coração da forma que está. Deixe seu coração hoje ser cheio de Deus. Amém? E assim, a proposta é um bate-papo. Nós queremos fazer um bate-papo. Sim, à distância, porque é o que dá. Então, se você tiver no coração alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de estar falando, de estar expressando, né? Participe, né, do chat. E nós estamos aqui, vamos tentar. E creio que vamos conseguir conduzir este encontro maravilhoso. Gostaria de dizer, né? Aliás, quem vai dizer para vocês é o João, qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é intimidade com Cristo. É um tema assim, quando é dito, é de assustar, sabe? Hoje mais cedo no serviço eu virei para umas pessoas que trabalham comigo e falei assim, me fala aí rapidinho, o que é intimidade com Cristo? E muitas pessoas assim me olharam meio assustadas, sem entender, porque, querendo ou não, é uma pergunta que pega a gente de surpresa, né, tio Hermes? Mas é bem simples, cara. É uma pergunta que parece ser pesada, mas a resposta dela é bem simples. E eu creio que nós vamos conseguir passar um pouquinho para vocês hoje dessa resposta.
vou começar compartilhando o primeiro evangelho de hoje. Ele se encontra lá em Mateus. Mateus 8, do versículo 23 até o versículo 27. Só esperar o tio Hermes encontrar aqui, gente. Amém? Tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos chegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então levantou-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar o obedecem? Palavra do Senhor. Para a gente dar início a essa intimidade, né? Eu decidi começar com essa passagem porque ela é bastante profunda. Porque muitas das vezes ela retrata o nosso coração, né, tio Hermes? Muitas das vezes o nosso coração está turbulento, está agitado. E aí a gente esquece que Jesus está no barco, que Jesus está no controle. E muitas das vezes a gente quer resolver com a nossa própria mão e esquece de entregar o controle a Ele. A gente esquece que a todo momento Ele está próximo de nós. Por isso que Ele vem e diz: por que vocês se preocupam, homens de pouca fé? Porque quem tem Ele mesmo, quem acredita nele fielmente, não precisa temer a nada. Porque Ele acalma o vento, o mar e as tempestades da sua vida. Então, quando eu comecei falando para você se esvaziar de si, não é só ficar falando palavras ao vento, não. É convidar, é se acalmar. Respira e deixe que nosso Senhor Jesus venha até você, porque quando você clama a Ele, Ele vem caminhando sobre as águas, e aí Ele vem caminhando sobre a tempestade que você está enfrentando ao seu encontro, mas você tem que se permitir primeiramente encontrar com Ele, que eu acho que esse é um ponto fundamental na intimidade, é você se permitir a encontrar com Jesus. Então, acalme a tempestade do seu peito e deixe que Jesus vá até você. E não fique parado, assustado, não. Vá ao encontro do nosso Senhor. João falou tudo sabiamente. A intimidade com Cristo, ela traz inúmeros benefícios, por assim dizer. E dentre todos eles, nós temos o benefício da paz. Acalmar, mesmo diante de uma tempestade, não é nada fácil. Quem já teve a oportunidade de estar em meio a uma enchente ou a um mar ou um rio turbulento, sabe? Eu particularmente já passei por essa situação e é complicado manter a calma e a paz nesse momento. E a nossa vida muitas vezes se encontra dessa forma. Então nesse momento nós queremos convidar você a ter esse momento de paz, de calma, para nos prepararmos. Então agora eu quero convidar você, se possível, a fechar seus olhos, ouvir
e meditar nessa canção que estamos cantando. Deixe-se levar. Buscarei outros mais. Já verás da praia. Não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outros mais. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outros mais. Minhas mãos solicitas meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir a mão, Senhor. Tu me olhastes os meus olhos a sorrir, meu Senhor. Pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, meu Senhor. Buscarei outros mais. É maravilhoso quando a gente consegue, com apenas uma música, nos transportar para outro lugar. Essa música que normalmente nós cantamos no momento de comunhão, e os meninos sabiamente escolheram ela para esse momento, porque em qual local e em qual momento, para nós católicos, apostólicos, romanos, marianos e praticantes, em qual momento a nossa intimidade com Cristo se faz mais latente e real que não na comunhão?
E é tão maravilhoso esse mistério que Cristo, sendo um Deus imenso, um Deus extremamente poderoso, ele se faz tão humilde que se deixa encontrar num pedacinho de pão, um pedaço de trigo, só para se achegar até nós. Isso é um amigo de verdade. Um amigo que não tem nenhum tipo de problemas, nenhum tipo de reservas de se diminuir para aqueles que desejam encontrá-lo, consiga chegar até ele. Antigamente, se retratava Deus como algo inatingível, algo severo, e assim acabamos que, ao invés de querer estar próximos, nós temos medo de chegar próximos de Deus. Mas Deus nunca quis assim. Deus nunca quis isso. Deus nunca quis o nosso respeito pelo medo. Ele sempre quis o nosso amor gratuito, assim como Ele nos dá. E aí Deus, né? Tão grande, tão longe, tão inacessível, Ele pensa: pois eu fiz a melhor das criações, coloquei todo o amor que eu tinha para ter neles, e eles estão longe, porque não conseguem chegar até mim. Então ele pensa, né? Então nós vamos chegar até ele. Vamos como Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós, dentro da igreja, né, principalmente nos propomos, porque a gente às vezes tem esse erro de colocar Deus e Jesus e a igreja como uma parte da nossa vida, né? Como essa parte da minha vida. Isso é um erro. É um erro tremendo. A nossa igreja, o nosso Cristo e nós mesmos não podemos ficar uma parte. Talvez a nossa profissão pode ser uma parte da nossa vida, os nossos hobbies podem ser uma parte da nossa vida. Mas a nossa vida religiosa, a nossa vida com Deus, ela não é uma parte, ela é um todo. E é assim que nós pensamos e é assim que nós devemos colocar a nossa intimidade. Se tratando de Cristo e de Deus, existe uma coisa que nos separa muito dessa intimidade. Existe algo que recorrentemente nos faz duvidar dessa amizade, duvidar dessa intimidade. E isso é algo que nós mesmos fazemos e procuramos, que é o pecado. Deus não nos julga, não ainda, segundo os nossos pecados. Esse julgamento vai vir depois. Agora, ainda estamos no tempo da graça e da misericórdia. Então, hoje, Deus não quer te julgar por esses pecados. Não é isso que Ele deseja. E aí eu te pergunto, por que é que você mesmo se julga por esses pecados? Por que é que você mesmo se pune e te impede de chegar perto desse que é um amor total? Por causa desses pecados. Porque o pecado, ele tem essa condição de nos afastar de Deus. Nunca é Deus que se afasta de nós. Somos nós que, sabedores da nossa miséria, do nosso erro, da nossa ingratidão para com Deus, quando pecamos, é que nos afastamos dele. Mas hoje,
de forma a darmos um passo também para Deus, eu queria convidar você nesse momento a pedir perdão a Deus, a conversar no seu íntimo com o Senhor agora e falar assim: ó, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei o que eu fiz, não sou criança, a menos que tenha uma criança aí me ouvindo, né? Espero que tenha. Mas, sabedores do que fizemos, sem querer dar desculpas igual Adão fez, né? Igual Eva fez. Ah, foi a mulher que me desse, que me fez comer. Ah, foi a serpente que me enganou. Sem reservas. Só fala com o Senhor: Senhor, pequei, eu sei que eu errei, mas me dá uma chance. Me dá uma chance de voltar, de te encontrar, de poder te olhar nos olhos, de poder falar contigo, de poder ouvir você. Fala com Jesus. Esse é o anseio maior do coração de Cristo. Se a gente achar que Cristo queria vir para cá para fazer milagre, você está enganado. O que Cristo mais queria fazer era poder te olhar nos olhos, poder ouvir sua voz, poder te tocar. Era isso que Cristo sempre quis. E é isso que Ele sempre quer e continua querendo e continua ansiando. E meu querido, minha querida, eu tenho para te dizer o seguinte: por mais miseráveis, por mais pecadores, por piores que sejamos, acredite ou não, Cristo te fez merecedor disso, desse amor e desse bem-querer. Queria pedir o Ministério de Música para tocar uma música pra gente. Antes do louvor começar, apenas completando um pouquinho o que o tio Hermes falou, eu até anotei no celular porque quando eu escutei eu fiquei extremamente impressionado. Para que vocês tenham um entendimento também. Não é Deus que tem dificuldade com você. Somos nós que temos dificuldades com Deus. Ele não tem dificuldade com o nosso jeito de ser. Muitas das vezes nós devemos apenas enxergar essa plenitude do Senhor, para que possamos ficar mais livres e podermos nos aproximar mais ainda dele. Quando eu escutei essas palavras, eu estava escutando o padre Fábio de Mello. E aí ele estava falando praticamente quase tudo isso que você falou, né, tio Hermes? O nosso maior problema é achar que nós não podemos alcançá-lo, que nós não somos dignos de alcançá-lo. Sim, Deus nos deu essa dignidade de conversar com Ele. Porque quando Jesus ele foi para a cruz e morreu em nosso lugar, ali o véu se rasgou. E a partir daquele momento, nós sempre tivemos esse acesso, mas ainda quando Jesus foi em nosso lugar, parece que a gente pode conversar mais face a face ainda com Ele. Então, receba essa graça, porque quando eu olho para o crucifixo e vejo o que Deus fez por mim, o que Jesus fez por mim, eu quero ainda mais e mais dele. Então, tenha esse entendimento. Deus, ele sempre quer você e ele sempre esteve de braços abertos para você. Amém. E é bem assim. Então eu gostaria de te convidar a conversar com Cristo acerca daquilo que você não consegue muitas vezes se perdoar ou perdoar no irmão, principalmente. A falta de dar o perdão às vezes é um pecado tão grave quanto aquele pecado que o irmão te causou para que você não perdoe. Não é que nós queremos e tenhamos que ser perfeitos, embora Deus nos pede essa perfeição algumas vezes.
mas libertar o nosso coração. E muitas das vezes libertar o coração alheio através do perdão é um gesto tão maravilhoso, porque imitamos assim a Cristo verdadeiramente. Então eu gostaria de te convidar agora uma vez mais a fazer esse momento de desprender-se daquilo que te atrapalha, daquilo que te entristece, daquilo que te deixa nervoso muitas vezes, bravo, e que sobretudo te leva a julgar a si mesmo e ao próximo. Então cante essa música, esse canto, esse louvor, meditando e crendo nessa palavra. Pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison. Senhor, tende misericórdia. Senhor, tende misericórdia de nós, Senhor. Porque nós pecamos, porque nós fazemos o mal. Muitas vezes nem queremos esse mal, assim como diz São Paulo. Nós nem queremos fazer esse mal, Senhor. Mas por muitas vezes nós estamos tão distantes da sua graça, tão distantes do seu coração, que não temos forças para fazer o bem. E muitas das vezes, consequentemente, fazemos o mal. Por isso, Senhor, venha em socorro à nossa miséria, Deus. Venha em socorro, Senhor Jesus, à nossa pequenez, a nossa falta de virtude. Senhor, somente Tu podes olhar para nós e nos convencermos e convencer a nós, Senhor, que nós
ainda temos valor, ainda temos condições de levantar e prosseguir, Senhor. Senhor, nosso coração já não tem aguentado tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto afastamento, Senhor, não conseguimos mais. Tanto barulho dentro de nós mesmos. Tanta notícia ruim que nos apavora, que nos impede de olhar e sentir aquilo que nós precisamos sentir na Tua presença. Por isso, Senhor, vem em nosso socorro. Por isso, Senhor, vem resgatar o nosso coração de nós mesmos, que muitas vezes nos sabotamos, que muitas vezes o próprio coração nosso nos engana, dizendo que não podemos, que não merecemos, que não somos bons. Aquela ideia de, eu erro porque eu sou humano. Errar é humano. Mas a verdade é que Cristo, a verdade é que a Santíssima Trindade, quando disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, por ser imagem e semelhança Tua, Senhor, o pecado não existia. Então nós temos a consciência, Senhor, que o pecado não é natural do ser humano. É uma mentira que nos foi colocada e porque era cômodo para nós, nós acreditamos e aceitamos. Mas, Senhor, hoje nós te pedimos humildemente, até porque nós não aguentamos mais. Vem em nosso socorro, Senhor. Socorre-nos de nós mesmos, porque nós é que fazemos todo o mal. Socorre-nos, Senhor. Estende sua mão uma vez mais para nós. Senhor Jesus, e nesse exato momento, ó Pai, envia-nos o Espírito da consolação. Senhor, que o Senhor derrame o Santo Espírito de Deus sobre nós. Que o Santo Espírito de Deus possa se manifestar sobre nós. Pai, eu venho te pedir que o Senhor acenda aquele fogo que não acende há tanto tempo dentro de mim. Você que está aí na sua casa, te convido agora a colocar a mão sobre o seu peito e proclamar com as tuas palavras: vem sobre mim, Santo Espírito de Deus. Começa a proclamar com a tua boca, a chamar o Santo Espírito de Deus. Ele já sabe o que é que você quer, mas Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir das suas palavras. Então esse louvor que vai ser tocado agora, irmão, não cante apenas. Ele é um louvor de oração. Ele é um louvor de socorro. Ele é um louvor de súplica. Ele é um louvor que renova as suas energias. Ele é o louvor que te dá prazer para viver. Ele é o louvor que todos os dias faz te levantar e seguir em frente. Se permita a navegar no oceano. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E o adore com toda fé, com toda devoção. Ao Deus do meu amor. Navegarei
Pentecostes e enche-me de novo. Vá sentindo o Espírito Santo de Deus fluir dentro de você. Eu tenho certeza que o seu corpo agora deve estar arrupiando, o seu coração deve estar acelerado. Isso acontece porque nós estamos recebendo o Espírito Santo de Deus. Em Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, eles achavam que estavam loucos. Mas um dos discípulos teve a ousadia de levantar e dizer: não estamos loucos, estamos inebriados do Santo Espírito de Deus. E a descida do Espírito Santo, ela foi tão poderosa que começaram a chegar pessoas próximo daquela casa, e pessoas foram sendo tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Eles começaram a falar línguas diferentes. Eles começaram a falar as línguas dos anjos, a língua do Espírito Santo. Aquela língua que confunde o inimigo, aquela língua em que o inimigo não entende. Ouse nesse momento ser dominado pelo Santo Espírito. E eu te convido a mais uma vez a proclamar: Espírito, Espírito, que desce como fogo, Santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Recebam o mesmo fogo em que Sidraque, Misaque e Abidnego receberam. Sidraque, Misaque e Abidnego foram lançados à fornalha ardente. Mas o Espírito Santo de Deus os abençoava e os protegiam. O Espírito Santo de Deus era tão poderoso que o rei naquele momento virou para os soldados e disse: quantos homens foram lançados àquela fornalha? E os soldados disseram: 3, meu senhor. E o rei disse: porque eu vejo 4 pessoas passeando pelo fogo. O fogo do Espírito Santo de Deus era tão poderoso em que suas vestes nem queimaram, nem cheiro de fogo eles tiveram. Nosso Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: eu vou e voltarei, mas vocês não deixarão de passar um dia sequer sem o Santo Espírito. Convida agora, irmão, convida agora o Espírito Santo de Deus para descer sobre a sua casa, para descer sobre o seu emprego, para descer sobre os seus sonhos, seus objetivos.
Davi, ele dizia: Senhor, você pode tirar tudo de mim, tudo, só não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele suplicava, ele implorava ao Senhor, porque Davi, ele falhou. Quando Davi falhou, ele reconheceu a sua falha, ele rapidamente suplicava ao Senhor: Senhor, não retire o Santo Espírito, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos ninguém. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Então receba o Espírito Santo de Deus derramado sobre você essa noite. Começa pelo Espírito Santo de Deus essa noite, sobre o reino de Deus, sobre as coisas que vão te levar à salvação. Muitas das vezes a gente pede por aquelas coisas onde a traça, o ferrugem e os ladrões roubam, onde o ferrugem corrói, onde as traças comem. Começa a pedir ao Espírito Santo de Deus aquilo que vai te levar à glória eterna, aquilo que vai levar a paz de espírito, aquilo que vai levar o conforto do coração, aonde os ladrões e a traça não corroem. Intimidade com Deus, irmão, vai muito mais além. Muito mais além. Você quer receber intimidade com Deus, irmão? Leve Ele ao seu secreto. Permita que o Espírito Santo de Deus visite o seu secreto. E faça isso em silêncio. Não procure a ajuda de terceiros, procure a ajuda de Deus. Intimidade com Deus é quando você convida Ele para fazer parte da sua vida ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Intimidade com Deus, irmão, ela é despertada através da oração. A oração, irmão, para você buscar intimidade, ela não é aquela oração que as palavras são ditas para fora. Você proclama elas, mas elas vêm para dentro de si mesmo. Porque quando você proclama essas palavras, elas vão entrando dentro de você e vão abrindo ruas, estradas que permitirão você encontrar com o Senhor. Essas palavras ditas ao Santo Espírito, ela vai abrindo o caminho de aproximação com o Senhor. E aí você vai sentindo a presença divina dentro de si. Permita, abra o seu coração. Abra o seu coração. Porque Ele bate a porta. Você só precisa de abri-la e deixar que Ele mude tudo de lugar.
quando se clama o Espírito Santo com tamanha graça, com tamanha autoridade, porque o Espírito de Deus, ele vem ao nosso auxílio para nos garantir autoridade. Autoridade de batizados, autoridade de cristãos. E é munidos dessa autoridade que nós temos a capacidade de olhar para nós mesmos, olhar para os nossos pecados e dizer assim, não, hoje não. Vamos parar, vamos diminuir esse negócio. E assim nós conseguimos abrir espaço para que o próprio Cristo nos encontre. E assim Cristo vem até nós. E aí nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do próprio Cristo. E aí nós conseguimos olhar para o nosso irmão do lado e ver os olhos de Cristo. Que graça é poder olhar no irmão e ver Cristo. Ou ver a mãe do Cristo, que é maravilhoso. Nós temos um cara aqui, esse cara, ele é especial para ver a mãe de Cristo, bicho. Ele é especial quando ele fala da mãe. E por que eu comentei a falar da mãe? Porque não houve, não há e não haverá ninguém que teve mais intimidade com o próprio Cristo, com Deus e com o Espírito Santo do que Nossa Senhora. Ninguém, absolutamente ninguém, chegou próximo da intimidade de Nossa Senhora com Cristo. E ela é maravilhosa. Não à toa ela é o nosso modelo. Não à toa é a ela que nós muitas vezes recorremos. Porque o Cristo, mesmo 100% homem, ainda é Deus. E às vezes nós não conseguimos compreender a própria humanidade dele. Mas Nossa Senhora, que é totalmente humana, aí sim, nós olhamos e falamos assim, essa aí é igual nós mesmo. Igual porque é humana, né? Porque também ela não é igual, não. Ela é muito superior. E por isso a mãe é o primeiro modelo de intimidade. A maioria dos nossos santos e santas canonizados, todos eles recorriam a Nossa Senhora. Todos eles olhavam e sabiam do poder e da importância de Nossa Senhora. Só a gente, só nós mesmo, que é besta, como bom mineiro fala, né? Besta, que acha que não precisa dela. Não estou fazendo crítica a ninguém, a mim mesmo, que às vezes tem dificuldade de recorrer à mãe. E como é gostoso falar de mãe. E aí quando eu falo de mãe, eu me recordo de uma das nossas reuniões. Eu vou dar uns spoilers aqui de bastidor, tá bom, gente? Não tem problema, não tem? Tem não, né? Quem me conhece sabe que eu faço. Falar, né? Tem que falar. Quem me conhece sabe que eu faço essas coisas, né? Depende E é um do bastidor, né? E é o bate-papo, né? É os bate-papo, né? A gente tem que bater Depende papo. com os bastidores. A gente tem que bater papo. Pois então, lembrando de mãe, a gente estava acho que foi a nossa última reunião, né? Onde nós tivemos um momento muito bacana, que foi até inspirado no coração da Melanie. E foi maravilhoso para nós. E falando de mãe, eu lembrei de um momento em que meu amigo João contou que teve um momento dele com a mãe, onde ele passava por um momento um pouco complicado, né, João? Se não me engano, né? Se não me falha a memória, porque eu já tô ficando velho e tal, a memória mais vai.
Mas se não me engano a memória estava na iminência de uma resposta que você estava esperando. Mas é tão engraçado como que às vezes uma resposta de algo que nos seria bom e a gente sabe que tem a possibilidade de não acontecer da forma que a gente espera, o quanto que a gente se desespera ou se fragiliza. Que foi o que aconteceu com esse menino moreno aqui, esse menino bonito. Olha a força desse rapaz, olha o tamanho desse rapaz, forte, bonito. E ele se fragilizou como uma criança. E eu queria que ele contasse isso pra gente direitinho, que é ele que vai lembrar melhor e eu não vou lembrar porque eu já tô vendo. É muito bom lembrar, né, tio Enes? Obrigado. E eu fiquei bonito mesmo com essa blusa, rapaz. Não fiquei não, rapaziada. Pode falar. Fiquei bonito. Mas eu lembro que eu vinha buscando uma resposta de emprego, cara. Eu necessitava muito do emprego. E aí eu faço parte de um movimento que chama Terça do Terçô. Já divulgando aqui, né, galera? Já aproveitando. Terça do Terçô, tamo aí. A Terça do Terçô. E aí a gente resolveu fazer uma novena em rezar o terço da Divina Providência. E aí, rezando o terço, eu já havia tentado um emprego em vários lugares. Eu virei e falei assim: mãezinha, por favor, pegue as minhas orações e leva para o seu filho. Porque a gente recorre a ela, tipo assim, é até engraçado dizer, parece que a mãezinha tipo, meio que fura a fila, sabe? Dos pedidos de oração. Fala, pelo amor de Deus, meu filho, escuta o outro filho meu lá embaixo. Tá precisando mesmo. E aí, velho, eu continuei rezando, e rezando, e rezando. Até que um dia, meu telefone toca e fala assim: ô João, aqui é da Odilon, Pananã, já divulgando até a empresa aqui também, né? A gente... Propaganda. Vai ter cachê? Se não tiver, não... Uai. Tô brincando. E aí eles falaram: nós estamos aqui com o seu currículo, a gente queria que você fizesse uma entrevista aqui com nós. E eu falei: opa, eu vou agora. Só que antes de ir, velho, eu lembro que teve uma coisa muito bonita. Eu virei pra minha mãe mesmo, agora é minha mãe da terra, que eu tenho duas, eu tenho uma da terra e a do céu. Eu virei e falei assim: mãe, eu tô cansado de ir em entrevista de emprego e nunca dá certo. E aí ela virou pra mim e falou assim: João, vamos fazer um negócio? Vamos orar? Vamos rezar antes de você ir? E eu falei: ah, vamos, mãe. E a minha mãe, ela é uma pessoa bem, assim, sedenta, sabe, gente? Ela é bem gordinha mesmo, muito gordinha. Você vai apanhar quando chegar em casa. E aí ela tem uns problemas de saúde, né? Ela é diabética, ela não consegue andar direitinho assim, né? Porque ela é bem pesadinha mesmo. E aí eu lembro que minha mãe fez um gesto muito bonito. Ela virou e falou assim: filho, vamos rezar. E aí minha mãe dobrou o joelho, cara. Sério, a minha mãe dobrou o joelho e me falou assim: vamos. E quando eu vi a minha mãe ajoelhando, cara, pra mim foi assim: nó, agora vai. Porque quando eu senti algo diferente, entendeu? E aí eu ajoelhei do lado da minha mãe e a gente começou a rezar junto. E aí minha mãe falava assim: minha Nossa Senhora, parece que é uma mãe pedindo para outra mãe mesmo. Conversa de comadre, né? Você entende, né? Ela se entende, velho. Parece que o telefone da mãe é WhatsApp direto com de mãezinha aqui, ó. Aí eu senti algo tremendo dentro de mim. E aí minha mãe virou e falou assim: minha Nossa Senhora, abençoe esse menino. Se for da sua vontade, se for da vontade do seu filho, que esse emprego seja dele. E aí eu levantei, velho, chorando. Eu já tava chorando, que eu sou desse tamanho aqui, mas eu sou mole igual uma bolacha. E aí eu fui, velho. E eu cheguei naquela entrevista e tudo foi perfeito. Tudo ocorreu perfeito. E aí eu saí da entrevista, a moça falou assim: ó, a gente entra em contato com você. E aí eu voltei para casa e falei assim: não, velho, será que deu certo? E pelo incrível que pareça, velho, na hora que eu acho que eu estava vendo uma pregação até de Maria, se eu não me engano, quando eu estava em casa.
E aí o telefone tocou. E aí apareceu lá, né, o nome da empresa. Eu falei, nossa, será que vai dar certo? E aí eles me fizeram um convite, disseram que gostaram muito da minha entrevista. E por obra e graça do Senhor e dessa mulher divina aqui, essa mulher que, igual o tio Hermes falou, é muito mais do que humana, me deu a honra de um emprego. E aí eu fui abençoado. Amém. E pode falar. E agora, pegando um gancho, eu vou aproveitar e eu sempre dou esse testemunho também. Foi como surgiu a minha aproximação com Maria. A minha aproximação com Maria foi bem engraçada, porque eu fazia parte de um movimento mariano e não acreditava muito nela. Eu não acreditava que muitas graças aconteciam pelas mãos dela. E aí eu não esqueço que numa terça do terçol, na casa da tia Rosinha, começou a acontecer um momento assim mágico. Mágico não. Um momento assim cheio de graça mesmo. Em que um amigo meu começou a falar dela, um amigo meu muito próximo dela, né? Que tá aqui atrás. Não, mas tem um monte de gente que já... Todo mundo, né? Todo mundo. E aí, velho, as velas começaram a ficar apontadas para as pessoas. E aí a imagem começou a passar na direção de cada um que a vela estava apontada. E aí chegou um momento em que a imagem chegou assim nos meus braços e eu fiquei olhando para ela e fiquei falando, velho, por que eu não consigo acreditar? Por que muitas das vezes eu não aceito que certas coisas vêm de suas mãos, vêm da sua graça? E aí, de acordo com que as graças iam sendo derramadas sobre as pessoas, as velas iam se apagando. E aí eu lembro que sobrou uma vela. E ela estava direcionada a mim e ela não se apagou. E aí, todo aquele momento mágico passou. E aí eu subindo de carona com um amigo meu, eu comecei a conversar com ele. Falei assim, não, mano, eu não consigo acreditar 100%, eu não sei. Parece que eu tenho um certo bloqueio com ela. E esse amigo meu, não sei se ele vai lembrar agora, ele virou e falou assim, cara, você tem que se permitir. E aí ele tava com um rosário no bolso, assim, ó, que ele tinha acabado de ganhar. E aí ele parou o carro e me entregou esse rosário. Falou assim, ó, reza. E eu falei assim, não, mas... Ele falou, desce do carro e reza. E aí eu cheguei a abrir um rosário. Para quem já viu um rosário, é um negócio gigantesco. E aí eu virei e falei assim, eu não vou rezar essa parada, não. Você tá doido? E aí eu cheguei e pendurei ele na cabeceira da minha cama. E todos os dias eu passava por ele. Só que teve um dia que foi diferente, sabe? Parecia que eu estava sozinho em casa, parecia que o rosário ele brilhava. E toda vez que eu passava, velho, os meus olhos ficavam fixados nele. Parecia que ele me chamava mesmo. Eu falava, velho, que é isso, mano? Que energia que é essa que tá vindo daquilo ali? Eu passo e meus olhos ficam presos naquilo. Eu falei, quer saber, eu vou rezar esse negócio. E aí eu comecei a rezar, cara. Foi tão engraçado que eu não sabia nem rezar ele muito bem. Eu saí rezando Ave Maria em tudo. Onde aos Pai Nosso eu também rezei Ave Maria, mas eu falo que foi um dos melhores momentos que eu já senti. Porque foi uma explosão de sentimento, entendeu? Naquele momento eu chorava, eu sorria, aí eu chorava de novo. E aí parecia que alguma coisa não, mãezinha estava me abraçando naquele momento. Ela estava me permitindo a conhecer ela, a sentir ela. E, velho, quando eu senti, foi amor à primeira vista, como se dizem. Eu me apaixonei por ela. E hoje tudo que eu vou fazer, eu recorro a ela. E peço mesmo a mãezinha para me ensinar,
para me acolher e para me educar. Porque, olha para ver, você vê essa mulher, mano, ela educou Jesus, velho. Mesmo Jesus sendo Deus, ela educou Jesus. Então, acho que é a melhor educação que nós temos, né? Então, você que está aí do outro lado, eu convido a você, sempre quando estiver assim, num beco sem saída, ou se não estiver mesmo nem conseguindo rezar, recorra a ela. Peça ajuda a ela, peça que ela passe à frente mesmo, porque ela passa. E peça mesmo para ser coberto pelo manto sagrado dela. E peça as graças que ela tem para derramar sobre você. Amém? Amém. Assim, se a gente for falar de Maria, né, a gente vai ficar aí, né? Embora ela às vezes eu entendo como essencial no sentido de exemplo, né? E ela realmente, a sua intercessão, o seu carinho, o silêncio de Maria é algo que quebra qualquer coisa. E assim, né? Aí você fala assim, mas vocês já estão saindo da intimidade, pelo amor de Deus, quer saber da intimidade. Pois é. Mas quando a gente fala de Maria, a gente logo pode pensar na intimidade com Deus. Porque como eu bem disse, e é palavra não minha, de muitos santos e papas, ninguém foi mais próxima de Deus do que Maria, né? Aí você vai falar, claro, aí ela gerou ele dentro do ventre, não sei o quê. Mas foi muito mais além. Foi muito mais além do que isso. E aí eu queria perguntar, aí eu indago, o que é a intimidade então? O que você entende por intimidade? O que você conheceu, que você olha e fala assim, não, eu acho que intimidade pra mim é isso aí, ó. Que às vezes a gente tem um pensamento, né, de intimidade, mas aí outra pessoa pensa de outra forma. Por exemplo, perguntar ao PH, o que você fala assim que é intimidade? O que você acha que é intimidade, PH? Fala pra nós. A gente passou por esse momento na última reunião. E aí cada um aqui descreveu um pouco do que é intimidade. E aí, intimidade é confiança. Sabe, é confiar mesmo. E aí, já falando desse projeto de evangelização, rodando aí na madrugada, me veio esse desejo de fazer alguma coisa, sabe? E aí Deus foi me mostrando a intimidade que eu tenho com cada um, sabe? Às vezes de muitos anos, às vezes que chegou agora, mas a intimidade é confiança mesmo, porque aí foi ligando para um, foi ligando para outro, mandando mensagem para um, e o João mandava uns áudios, velho. Cara, esse daí vai ser doido. Mas eu falei, calma, João. Nós vamos trocar ideia com o pessoal. Não, já chama o pessoal que chama não sei o que. Eu falei, calma, João, vamos rezar. E aí foi aparecendo nome, foi aparecendo pessoas e foi chegando. E aí, acho que foi na última reunião mesmo, onde eu olhava assim pra cada um. Falava, isso é intimidade. Sabe, essa confiança que a gente tem um no outro, isso é intimidade. Às vezes, nem sabendo o que vai fazer, né? Às vezes, errando as notas lá no baixo, aí o pessoal faz só tom. É isso, a intimidade. E aí a intimidade, sabe? É confiar um no outro. Eu acho que nada de muito grande assim, sabe? Confiança. E aí só tenho mesmo agradecer cada um por ter abraçado esse projeto, por ter acreditado. Intimidade é só o nosso primeiro passo, é só o nosso primeiro tema.
Que aí, a partir da intimidade, aí a gente já começa a caminhar mais firme, sabe? Com mais certeza. Intimidade, confiança. E aí tá crescendo tampa eles, né? Aí, eu sou um tipo de pessoa assim que eu gosto muito de histórias, né? Adoro contar histórias e ouvir histórias também. Aí, o pessoal me pergunta muitas vezes, né? Que eu prego, aí eu lembro muitas coisas da Bíblia que tem até passagem assim que não é muito recorrente da gente saber, da gente ler, coisa que é muito difícil a gente ouvir nas missas principalmente. Mas aí como eu já li algumas vezes, eu consigo lembrar, porque me fascina a história. Ouvir o que acontece de belo, isso me faz sentir mais feliz, porque o testemunho é aquilo que arrasta, né? E aí, como eu falei, pedi o Joãozinho para contar o testemunho dele, eu lembro que no dia da nossa reunião, o PH ele tinha comentado um fato que demonstrou intimidade com a pessoa, e aquilo me marcou muito também. Eu não sei se ele vai lembrar da história. Se não lembro não. Foi com o John aí do seu lado aí. Então não lembro não. Isso aqui conversa fiado. Mas foi você que falou, não foi ele? Isso aqui conversa fiado, isso bate-papo à toa, manda áudio à toa. É muita coisa. Então eu vou te lembrar, então, que eu quero ter essa emoção de novo. Eu sou assim, gente, eu sou desse negócio. Eles deixaram o negócio na minha mão, né? Eu avisei que ia dar problema. Mas, enfim. A história que eu me lembro mais ou menos da história era que, mais uma vez, né, o protagonista, como foi o outro protagonista, o novo protagonista da história, estava também um momento que ele não especificou qual e nem precisa, mas um momento de muita dificuldade, né, na casa dele. O local que ele estava era na casa dele. Eu não sei se o momento de dificuldade era... E aí ele conta que alguém, né, o amigo dele foi socorrer. Né, lembrei. Graças a Deus. Graças a Deus não ia passar pro mentiroso, podia ter um calor. Não, lembrei, eu falei isso mesmo. Então conta aí, vai lá, conta. Eu quero ouvir isso. E aí eu já vou lembrando que os outros aí começam a lembrar das histórias que vocês contaram. Bater papo. Vamos bater papo, vamos escutar a história. Não vamos fazer de todo mundo exatamente porque não vai dar tempo, vamos mas falar eu vou de chamar intimidade. uns aí, vai. Eu lembro que era um momento assim, bem difícil porque eu tinha escolhido, sabe? E aí quando Deus fala mesmo e a gente insiste em escolher o que a gente quer e não fechar os olhos para Deus, sabe? Mas querer tanto o meu eu mesmo. E aí Deus permite, velho. Quer ir, então vá. E aí eu lembro que fui tomar banho assim e saí chorando horrores. Inclusive, quem for chorar, chora no banheiro, velho. Top demais, a água já cai. Você sai do banheiro, ninguém nem percebe. Mas nesse dia, teve jeito não. Eu já saí chorando e chorando mesmo. E aí eu lembro que minha irmã, Paulinha, estava em casa. E eu saí do banheiro, fui direto pro quarto e chorava e gritava mesmo. E deitei, virado pro cantinho assim da parede, véio, mas chorava. E eu não sei se ela falou alguma coisa, não sei o que aconteceu. Eu só lembro que Jojo chegou lá do nada, véio. Minha irmã ligou pra ele, né? Não foi do nada, não. Minha irmã chamou porque também é intimidade, sabe? É aquela confiança. E aí, eu chorando horrores, quando eu olhei pro lado, acho que Jojo não precisou falar nada. Se ele falou também, eu não lembro, sabe? Porque bastava ele estar ali. E aí, eu acho que eu nunca agradeci, né? Eu acho que eu nunca agradeci, sabe? E será que precisa? Por isso. E, eu não tenho o que falar, sabe? Falta palavras pra falar.
de amizade, de companheirismo, de fazer bagunça. Fazer bagunça de novo. Mas aí, velho, ele não precisou falar nada, sabe? Bastou ele tá ali. E isso é intimidade mesmo, isso é confiança mesmo. E eu acho que o pessoal fica falando de nós dois aí também, né? Fala que nós é bagunceiro, nós é mesmo. Mas aí, tipo, olha como que é o grau dessa intimidade, de confiança, que eu não falei nada com a minha irmã, sabe? Não falei nada, ela simplesmente saiu. Ela podia ter ligado pra várias pessoas. Ela foi lá e ligou pro Jojo. E aí quando eu olhei pro lado, ele já tava lá, velho. Sabe? E talvez ele, sei lá, tava ocupado, almoçando, trabalhando, sei lá, fazendo alguma coisa. Mas nem nisso ele pensou. E aí eu não agradeci, eu acho, né? Mas obrigado, velho. Você tá ligado que é nóis? Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, você chama outra pessoa. Olha como é que é as coisas, né? A confiança é tão grande, velho, que o João, do meu aniversário, só, mandou um texto lá e tal, não sei o quê. E falando, eu li os negócios. Na hora que eu li lá, velho, se você precisar de qualquer coisa, chama o Jojo. Eu falei... Eu tive que tirar a print e postar, velho. Porque é confiança mesmo, é intimidade. E é isso aí, velho. Essa confiança, é isso tudo aí. E se precisar, velho, pode chamar o Jojo mesmo, sério. Isso é sério, velho. Se precisar, pode chamar mesmo. O Jojo é multiuso. Assim, aí quando eu coloco e pergunto essas coisas, e aí mais uma vez a pessoa fala assim, mas a intimidade não é com Deus? Fala da intimidade com Deus. Aí eu quero dizer que isso é intimidade com Deus. Porque aqui, na nossa história, que eu lembro vagamente, né, das muitas que eu ouvi naquele dia, e eu me senti assim, eu não consigo nem dizer o que eu sentia naquele dia, de ouvir cada um falando, e aí vinha lágrimas, aí vinha sorrisos, aí vinha... E eu olhava e falava assim, não tem mais explicação para o que é intimidade. Aí você do outro lado deve estar pensando assim, mas eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, eu não vi isso. Você já viu isso, você já passou isso algum dia. Só que você não sabe, você não recorda, você não pensa. O seu olhar não abriu para isso, como o nosso até então não tinha percebido. Nós já tínhamos feito algumas reuniões antes e nós nunca paramos para falar assim, vamos falar de intimidade entre nós aqui. Isso não aconteceu. Então a gente preocupou com, vamos arrumar o estúdio bonito, vamos arrumar os instrumentos, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E onde estava a intimidade que a gente não falou dela? E quando eu coloco e chamo e convido cada um que está aqui a falar daquele momento, é porque ali o próprio Cristo viveu isso. Quando Cristo escolheu os 12, e só que tinha mais gente, é claro, né? Que tinha as mulheres, tinha a própria mãe dele, as primas e não sei quem. Era isso que acontecia o tempo inteiro. A Bíblia, ela vai trazer para a gente os acontecimentos mais, como que eu posso dizer assim, um pouco fora do normal que a gente vive, né? Do cotidiano que a gente vive. Mas se fosse assim, 3 anos você consegue ler rapidinho uma Bíblia, não tem condições. Os 3 anos que Cristo caminhou com os seus apóstolos, discípulos e as mulheres que seguiam com eles. E aí você, né, eu me peguei pensando, falei assim, tá.
Entre uma cura e outra de Jesus ali, quem fazia um cego ver, um outro cara andar, um surdo ouvir e tal. O que pegava nesse meio tempo? Tá tocando violão. Tocando violão. Mas Jesus não tocava violão. Ele fazia o violão. Pensa bem, Jesus não tocava o violão, ele fazia o violão pro outro tocar. Porque o homem era carpinteiro. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, e aí? Aí você pensa assim, não, porque Jesus era Deus, né? A gente tem essa maneira de falar assim, não, Jesus é Deus, ele sabe de tudo. E de certa forma eu acho que sabe, né? Sabe. Só que ele sentia necessidade e sentia alegria quando os discípulos conversavam com ele. E muitas das vezes eu fico pensando, cara, os discípulos, tem muita gente que fala assim, não, os discípulos, os caras viu Jesus caminhando nas águas, viu Jesus isso, viu Jesus aquilo. Só que para mim, eu creio que a maior graça que eles tiveram foram de poder parar e ouvir Jesus falar assim, ó, sem ter que fazer um milagre demais. Na minha concepção, e a Bíblia faz questão de uma vez relatar isso, a graça que João tinha de poder deitar, inclinar no peito de Jesus e perguntar as coisas. E aí você para e pensa assim, nossa, porque a gente só lembra de Jesus caminhando nas águas, só lembra de Jesus fazendo o cego ver, né, que eu já falei. Tem mais coisa, né? Muito mais coisa. Mas aí a gente só pensa nessas, né? Mas você não lembra de uma hora que Joãozinho encostou ali e ficou ali ouvindo a batida do coração. Aquele coração que só amava, né? A gente não pensa quantas vezes Pedro ficava impulsivo, que era da natureza de Pedro, né? Fazer barulho, querer estar na frente, querer ir pai, pum. E às vezes Jesus chegava e falava, seu filho, calma. Vai devagar, desacelera um pouquinho. Nós vamos fazer. Era o discípulo. E quando Pedro ali na última ceia e Jesus falou assim, olha, um de vocês vai me trair, que não sei o que, e Pedro falou assim, não, eu não vou ser eu vou até a morte. E aí Jesus fala assim, não, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Teu amor, mano, aos pés da cruz. o cara deve ter olhado e falar assim, foi você mesmo que foi lá me chamar e falar que eu ia fazer e acontecer. Agora você tá falando que eu vou dar pra trás? Você tá me tirando. Já não sabia onde ir. E aí depois a gente sabe o que aconteceu na história, né? Jesus, antes do galo cantar, o homem negou. E quando isso acontece, Pedro lembrou na hora. E o arrependimento veio na hora. E aí depois de alguns dias, depois de ressuscitar, Jesus encontra com eles depois de uma tentativa de uma pesca que não estava indo bem, como sempre. E aí Jesus simplesmente chega e fala assim, e aí Pedro, tu me amas? E ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, pai, te amo, mas como não te amo? E aí ele fala, então apacenta minhas ovelhas. Aí ele pensou, beleza, suave, né? Então Jesus olha pra ele e fala assim de novo, e aí Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro já, né, falou, uai, o que acontece? Amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. E aí eu já fico imaginando que Pedro já começou a falar assim, o homem não esqueceu mesmo, não. E Jesus olha e fala mais uma vez, Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro cai na humildade e diz, Senhor, tu conheces tudo. Tu sabes que eu te amo. E queridos, quando Pedro fala, tu conheces, tu sabes tudo, ele já queria dizer assim, olha Senhor, eu sei que você está me perguntando 3 vezes, porque eu te neguei 3 vezes, mas eu sei que o Senhor sabe que eu me arrependi, e o Senhor sabe que eu quero fazer o que eu puder fazer
meu Pai, para merecer sua graça de volta. Simão, filho de E pela Jonas, intimidade, tu me amas. Ele diz: Sim, então apacenta as minhas Senhor, ovelhas. tu sabes que eu te amo. E o que isso fala sobre intimidade para nós? Filho de Jonas, tu me amas. Porque nós, como homens, muitas vezes, Sim, como amigos, Senhor, como pais, tu como sabes irmãos, que eu como te tios, amo. primos, namorados, namoradas, e Simão, filho algo de que alguém Jonas, faz e fere o nosso tu coração. me amas. Mas a gente gosta tanto daquela pessoa muitas vezes Senhor, que você sente a dor daquilo que foi tu te feito. sabes Mas você ama aquela pessoa tanto que quando você tem a oportunidade, você, por mais que às vezes nós, humanamente, nós derramamos a nossa frustração naquela pessoa, Senhor, tu sabes, porque a gente não consegue fazer como Cristo realmente, ainda. Senhor, E é isso que nós precisamos conseguir. Nós não conseguimos olhar e falar assim, então vem. Porque quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz assim, Pedro, eu quero que você faça aquilo que eu fiz até agora. E por que ele fala, eu quero que você faça aquilo que eu fiz? Porque mesmo que você me negou, eu continuo confiando em você, que foi a palavra que esse rapazinho falou que significa intimidade para ele. Jesus falou com Pedro, eu confio, porque eu sou o teu primeiro amigo, porque eu sou o teu íntimo, porque eu conheço a intimidade do seu coração, da sua vida, a sua sinceridade. E aí ele fala, faz a obra que eu estava fazendo primeiro. E eis aí o nosso primeiro Papa. E eis aí o príncipe da igreja. Eis aí o homem que se entregou e foi crucificado de cabeça para baixo porque não sentia-se digno de ser igual ao mestre. Tu sabes que eu te amo. Mas isso só aconteceu porque a intimidade dele Senhor, foi tu sabes, até as últimas consequências. Senhor, A nossa intimidade com Cristo tu sabes que eu precisa te chegar amo. às últimas consequências. Apacenta as minhas ovelhas. E qual é as consequências que tem chegado à sua intimidade com Cristo? Qual foi o dia que alguém falou assim, olha, eu preciso do seu, e você foi lá como o John foi acolher o irmão. Apacenta os meus cordeiros. Qual é o nível e as consequências da sua intimidade que na hora que o seu amigo, o seu filho falou assim, eu vou ir pela essa entrevista de emprego, que lá eles perguntam, né, na entrevista de emprego, você tem experiência? O João falou, tem experiência, já é a 10ª. E nada, eu tenho experiência em fazer entrevista, né, mas passar dela que tá difícil. Pescador de homens, E aí, farei de ti, qual que é o seu grau de intimidade? te E você vai olhar e sabendo disso, você consegue falar assim, com confiança, com certeza, e falar assim, olha, então vamos orar para esse negócio funcionar. Qual que é o grau de intimidade? Pois quem me vê, Não é à toa que nós humanos e na igreja católica nós somos convidados a viver em comunidade. Porque aquele que não consegue amar o irmão que vê, não vai amar a um Deus que não vê. Simão, filho de Jonas, Eis aí porque eu pedi alguns testemunhos reais dos meus irmãos aqui presentes tu sabes sobre a que intimidade eu te deles com amo. alguém que lhes eram caros. Simão, filho de Porque se nós não temos intimidade com nós, que estamos ao nosso lado, não vamos conseguir intimidade com Jesus Cristo. Senhor, Jesus, ele parava para orar a Deus a cada missão que ele tinha. Senhor, E a missão dele era resgatar os corações e almas. Senhor, tu sabes tudo. E Senhor, nunca se ouviu dizer que Jesus deixou alguém para tu trás. sabes que eu te
amou. Nunca deixou ninguém para trás. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus rebanhos. Completando um pouco o que o tio Hermes falou, Apacenta os meus cordeiros. tem uma parte Apacenta as minhas quando Pedro nega ovelhas. Jesus, Pedro já estava tão íntimo do Senhor que ele não conseguia perceber. Porque quando os soldados vêm até Pedro e falam: olha, ele é um daqueles que andavam com ele. E aí Pedro fala: eu não. E os soldados viram e falam: como não pode ser você? Você anda como ele, você fala como ele e você veste como ele. E quando os soldados falaram isso para Pedro, eu ficava observando, porque tem essa cena no filme Paixão de Cristo. Eu falava: velho, às vezes a gente está tão próximo do Senhor que a gente, sem perceber, a gente começa, não vamos nunca ser igual a ele, mas a gente começa a agir igual a ele. E isso é a graça que a intimidade nos dá, de poder falar como ele, de poder agir como ele, e de poder sequer mesmo vestir como ele. Quando eu falo vestir, é literalmente receber as vestes de Jesus mesmo, sabe? É ser igual a ele, conseguir dar perdão, liberar o perdão. Porque intimidade para mim também muitas das vezes é perdoar. Porque tem uma passagem também em que Pedro está conversando com Jesus e Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala para ele assim: Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7. O perdão, quando a gente libera ele, a gente se libera também. Quando a gente dá o perdão, a gente recebe o perdão. Às vezes a gente não recebe o perdão do irmão, mas a gente recebe o perdão de Deus, que é o mais importante de todos. E quando a gente vai praticando isso, porque é oração e ação, quando a gente vai fazendo essa ação mesmo de perdoar, Deus ele vai cada vez mais e mais se aproximando de nós, né, tio Hermes? Então, como a gente deu início à live, pedindo para você limpar o seu coração, limpe mesmo através do perdão. Porque eu costumo dizer que o nosso coração ele não é depósito de lixo, né? Para ficar acumulando lixo do mundo. O nosso coração ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus não pode conviver no mesmo lugar onde tem ódio, onde tem mágoa e onde tem orgulho. E para conseguir alcançar essa intimidade é necessário que essas coisas não façam mais parte de você. É necessário ter um coração puro e aberto. Na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 8, vai dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê. Não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa passagem ela vem dizer muito sobre como e o porquê de buscar intimidade com Deus. E muitas das vezes, como nós falamos no início da questão de pecar e tal, porque hoje a mentalidade que nós temos é que nada é errado mais. Nada mais é errado. Existem várias verdades e a minha verdade é minha e pronto. Mas, queridos, tudo na vida tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Você pode, muitas vezes, aprender a viver com essa consequência de boa, sem ter nenhum remorso e tal, tudo bem. Mas ela vem. E muitas vezes não é boa. Muitas das vezes a gente quer um algo mais, principalmente quando nós nos colocamos nessa caminhada até para buscar intimidade com Deus. Parece que a gente nem sabe que é por isso que nós estamos aqui, né? Muitas das vezes a gente nem entendeu o porquê que nós começamos a caminhar com Cristo, a tentar caminhar com Cristo. A gente nunca entende. A gente fala assim, não me faz bem estar lá e tal, mas e aí? E aí muitas vezes, para se ter essa intimidade com Jesus, eu falo assim que eu estou dentro da igreja desde que eu nasci. Que minha mãe, espero que ela esteja me vendo, que ela falou que ia me ver, né? Então, aí ela, a vida inteira, né? Desde criança, ela levou a mim e aos meus irmãos à igreja, né? Mas eu sempre sentia que era importante estar ali. Mas eu não entendia muitas coisas, né? Às vezes tinha preguiça de ir, às vezes tinha vontade de ficar em casa. Até hoje isso acontece muitas vezes, não posso nem mentir, porque Deus conhece meu coração, Ele sabe. Mas um dia Deus resolveu falar assim: já brincou de ser cristão, filho? Você já divertiu o que tinha que divertir? Então vamos começar a fazer algo diferente, algo sério? E eu tremi na base, né? Porque eu falei assim, tá, ué, se o senhor tá falando que dá, então vamos. E assim, ainda há muito para me percorrer, né? Esses últimos tempos, né? Esses últimos 2, 3 anos me mostrou tanto que eu ainda preciso caminhar, o tanto que eu ainda sou frágil. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos 3 anos me mostrou tanto que eu consegui entender o quão eu escolhi certo. O quão eu fiz a escolha correta em querer estar com Cristo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uns amigos onde eu trabalhava, e eu tava ouvindo os caras falar lá da vida deles, e eu falei, nó, tinha cara que tinha saído do tráfico, tinha cara que tinha ido pra cadeia, tinha saído, tinha cara que tinha um monte de coisa. Aí eu parei e pensei comigo, falei, mano, minha vida nunca aconteceu nada. Eu tô vivendo um mar de rosas há 30 e tantos anos, não aconteceu nada. E aí eu pensei assim, acho que alguma coisa tá pra vir aí, porque não é possível. Eu não consegui olhar pra mim e falar assim, cara, eu não passei nada, velho.
Nada. E eu falava assim, minha vida praticamente é perfeita, se for para olhar pelos outros, né? E eu realmente me senti assim, depois de ouvir as coisas que eu falei, cara, o máximo que eu já tive na vida foi uma dor de alguma coisa aqui, sei lá o quê, uma vida não muito abastada, né, financeiramente, mas que pra mim não fazia muita diferença também. E aí parece que Deus pensou assim, mas você tá pedindo sofrimento, é isso? Não era, na verdade não era, eu só tava vendo como é que tava bom o negócio, né? Mas inevitavelmente alguma vez o sofrimento tem que vir. E aí eu posso dizer que eu comecei a sentir o meu calvário. Até meu time não tá me ajudando. Só pro negócio ficar bonito. Então muitas coisas vieram acontecendo, veio uma pandemia global. Até pra mostrar também que não, você tá ruim pra você, mas não é só pra você não. Então vai uma pandemia pro mundo todo aí, só pra você também não achar que é só acontecer o bagulho. E aí eu vejo que chega uma hora que os meninos aí um dia me mandou mensagem e falou, ô tchê, nós estamos querendo montar um negócio aí que a gente não sabe o que é também não, mas nós pensamos no senhor. E aí eu vou olhando e eu falo assim, e eu mereço? E eu mereço? Mas antes de merecer, Deus quis pra mim. Antes de eu merecer, Deus quis pra mim. Eu ainda não sei o que é ser tão íntimo de Deus verdadeiramente falando. Eu tenho algumas histórias, algumas situações da minha vida com alguns tipos de dons, né, que foi comprovado por outras pessoas, não por mim mesmo, né? E eu falo, não, isso aí é intimidade, né, que eu criei com Deus e tal. Mas só que tem hora que esses dons desaparecem. E você pensa assim, nó, já caminhei, tô... Mas às vezes os dons não vêm e você fala, e agora? O que eu faço? Uma vez na Crisma, eu aconteci de fazer alguns momentos de oração com crismandos e aí depois o menino chegava e falava assim, nossa, eu falo umas coisas que ninguém sabe, só eu sei e tal. Eu falo, vai, Deus mandou, eu falo. E aí já teve vezes de pessoas que aconteceram isso, de um dia chegar pra mim e perguntar depois, falou assim, aí, você ainda tá falando aquelas paradas doidas? Aí tinha um tempinho bom que eu não fazia, né? Eu fiquei assim, não, né? E eu pensei, por que não? Aí eu lembrei que na história de Madre Teresa de Calcutá, a mulher que, pra quem conhece a história dela, sabe o tamanho da obra que ela fez. E um repórter perguntou pra ela e falou assim, nossa, Madre Teresa, então é tão bom ouvir fazer as coisas que Deus manda, né? Fica fácil. E ela virou e falou assim, meu filho, tem 50 anos que eu não escuto a voz de Deus. E uma mulher que se dedicou anos a fio para fazer o que Deus queria, e 50 anos ela não ouvia a voz de Deus. E ela praticamente mudou a realidade de Calcutá. Um país que nem cristão não é. Sem ouvir a voz de Deus 50 anos. E aí a gente pensa assim que o que? Intimidade? É você estar o tempo inteiro? É você escutar o tempo todo? É o mais normal de intimidade, realmente. Mas quando se é íntimo,
de verdade, mesmo sem ouvir, você sabe o que é esperado de você. Eu ouvi uma vez um cara falando que honestidade não é virtude, é obrigação. E eu falei, velho, que loucura! Honestidade não é virtude, é obrigação. E por que eu falo isso nesse momento? Porque quando você virar e ser honesto para você mesmo e falar assim, tá faltando muita coisa. Quando você deixar de ser orgulhoso e honesto na sua miséria, aí Deus vai olhar e falar assim, bom, agora o orgulhoso está ficando humilde, então agora a gente vai brincar. Agora a gente vai começar. Aí você vai pensar e vai lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que era xingada, recebia cuspes, assim como Irmã Dulce na Bahia. E mesmo sem ouvir a voz de Deus por 50 anos, ela fez o que eu gosto de dizer, ela fez miséria nesse mundo. Ela fez miséria no mundo que o demônio quer destruir. Enfim, intimidade é poder estar sempre com o próximo, com aquele que você quer ser íntimo, sim. Mas não acha que sempre você vai entender o que ele quer e vai entender o que ele vai falar, ou até nem vai ouvir. E é nessa hora que eu confio, que eu convido a usar aquela palavra confiança que o PH sempre falou. Não está ouvindo, não? Confia. Mais vale viver 50 anos sem ouvir a voz de Deus, mas permanecer e insistir em estar lá e fazer aquilo que ele precisa, que ele quer que seja feito, mesmo sem ter certeza, sem ouvir. Porque é engraçado, a gente acha que a gente tem que entender detalhe por detalhe, mas, mano, você sabe o que é certo, você sabe o que é bom e o que é mal. Precisa Deus falar assim, não, isso aqui é bom, você sabe o que é. Por isso a honestidade não é virtude. Porque se você achar que honestidade é item de virtude, não entendeu nada. Então, mesmo que nós não estamos escutando a voz de Deus, porque os meninos escutaram para fazer a live, eu não escutei nada. Mas na hora que ele chamou, ele falou, é o quê? Não sei. Falei, então não vou saber junto com vocês e depois a gente descobre. E aqui estamos. Nosso tempo já vai? Vai considerar? Quer considerar mais alguma coisa, meu camarada? Eu só quero lembrar também de uma mulher que eu acho que foi muito fantástica, que foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu lembro que, se eu não me engano, ela que ia adorar mesmo, né? Contava os tijolinhos. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos os dias, ela ia até a igreja e adorava o Nosso Senhor por 1 hora. E teve uma vez em que ela não queria ir. Ela não queria ir. Mas ela virou e falou assim, Senhor, eu vou porque eu te amo. E aí ela foi adorar o Senhor Jesus. E quando ela chegou na igreja, cara, ela ficou contando os tijolinhos da igreja. Ela ficou contando quantos tijolos tinha na igreja. E aí, em uma das aparições do Nosso Senhor para ela virou, se eu não me engano, né? Ela virou, foi Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus virou para ela e falou assim, Santa Teresinha, uma das adorações mais lindas que você já fez foi aquela em que você foi e ficou contando os tijolos, mesmo sem querer ir. E ali, quando Jesus falou isso para ela, quando eu estava lendo, eu fiquei me imaginando, velho, como que pode, né? Até quando a gente não quer ter ele,
ele ainda se oferece a nós. E muitas das vezes a gente deve fazer igual Santa Teresinha do Menino Jesus fez, sacrificar a vontade dela para fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes, para alcançar essa intimidade também com o Senhor, é necessário que a gente sacrifique a nossa carne e faça a vontade dele, mesmo, igual o tio Hermes falou, sem entender, mesmo sem entender, faça. Porque ele sabe de todas as coisas, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Amém. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, para que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasce pro céu. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque no alto, sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. E é certo, eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Nasci pro céu. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque o alto, sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Ao som do voo se lançar. Venha experimentarmos que o volta sem demora, não dá pra esperar a sua salvação, a sua conversão. Como diz Jesus Cristo hoje, venha ouvir tua voz. Olhe, olhe mais longe, Além do mundo, voe pro céu. Busque, busque no alto, sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Ao som do voo se lançar. E aí, nós terminamos a nossa live. Amém. Se você gostou,
dá um joinha e dá... Não, mentira, tô brincando. Curte, comenta, Deixa compartilha, seu like. arrasta Curte, pra comenta, cima, compartilha. arrasta pro lado. É isso aí. Bom, nós ainda não marcamos a próxima, né? Mas no próximo mês nós teremos a nova live, um novo tema, novas pessoas melhores aqui para conduzir aqui na frente. Quer dizer, eu, né? Porque o João é bom, eu já não... Eu não. Então, assim, agradecemos imensamente a companhia de cada um de vocês. E eu, particularmente, gostaria de agradecer cada um que está aqui conosco, cada um que se entregou, cada um que deu o seu sim, cada um que, dentro da sua intimidade com Deus, se prontificou a estar aqui para essa obra acontecer. Sei que posso contar com todo mundo até o final. Apesar que não fui eu que chamei, não fui eu que convidei, né? Então, assim, até a próxima. Muito obrigado, Joãozinho. É nóis. Tamo junto, tio Fechou? Hermes, sempre. Amém. E que Jesus e Maria abençoe você que está em casa. Que eles sempre protejam vocês, protejam o coração de vocês. E que a gente continue fazendo isso que a gente foi escolhido a fazer, né? Essa missão que foi entregue para cada um de nós aqui, que eu acredito que é resgatar vidas, né? Resgatar almas do inimigo e entregá-las para o Senhor. Amém? Amém. Amém. Então, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. E aquele abraço.